Qual o tema da mensagem de hoje? O princípio da prosperidade. Mas fica tranquilo, porque não vai ter meninice que não, tá, irmãos? Dentro da palavra. A gente já vê um tema desse e fala, pronto, agora a igreja avacalhou. Não, fica tranquilo, você vai entender depois. Quem veio no discipulado sabe mais ou menos, né, a linha, a vertente. Marcos capítulo 6, versículo 30. Esse culto aqui é para a gente terminar em lágrimas, viu? Pode ficar tranquilo. Marcos capítulo 3, versículo 30. Aí, se pudesse colocar de pé só mais um pouquinho para a gente ler junto. Glórias a Deus. Diz assim: os apóstolos se reuniram a Jesus e lhe relataram tudo o que havia feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de que eles não terem tempo nem mesmo para comer. Então Jesus disse assim: venham comigo para um lugar deserto e então descansem um pouco. E assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram-se retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, o que ele teve, gente? Compaixão. Teve compaixão deles. Por quê? Porque eles eram como ovelhas sem pastor. Então ele começou-lhes a ensinar muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos se aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos, povoados vizinhos, para comprar alguma coisa para comer. Porém Jesus disse assim: deem-lhes vocês algo que comer. Vou repetir. Os discípulos falaram: vamos mandar o povo embora, para que eles se virem por aí, vá para algum lugar, um povoado vizinho, para buscar comida. Jesus disse o quê? Deem vocês algo para comer. Eles então disseram: isto nos exigiria 200 denários, devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, essa versão aqui de Marcos não relata o menino que trouxe os 5 pães e 2 peixinhos, mas nos outros evangelhos relata. Então esses 5 pães e 2 peixinhos foi um menino que trouxe. Olha só, verifiquem. E eles disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo se assentar em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças, partiu os pães, e em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem o povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Agora olha aqui, 42. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Eu vou repetir. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram os cestos que sobraram, cheios de pedaços de pães e peixes. E os que comeram foram 5.000 homens. Aleluia. Pode se assentar, vamos
Senhor, nós te damos liberdade nessa manhã, nos dê graça, sabedoria, direção, revelação, para que as palavras ditas, Senhor, nessa manhã seja inspirada pelo seu coração, Pai. Fala conosco, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero estabelecer alguns princípios com vocês aqui nessa manhã, que será de muito confronto com a nossa realidade. E eu falo de mim. Eu me coloco no meio. Sempre que eu vou pregar para vocês, e eu falo isso sempre aqui, eu não procuro uma mensagem para vocês. Eu procuro uma mensagem que fale comigo. Eu vou para a Bíblia para ser ministrado. E quando Deus ministra o meu coração, eu venho e compartilho com vocês aquilo que Deus ministra ao meu coração. Então, nenhuma pregação que eu coloco aqui, eu estou fora dela. Eu faço parte daquilo que eu também preciso. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. E uma das coisas que nós temos o costume, fazemos uma confusão muito grande, porque nós confundimos prosperidade com riquezas. Nós fazemos essa confusão. Há muitas pessoas que pensam que um homem próspero é um homem que ficou rico. E eu vou te dizer uma coisa: nem todo rico é próspero. Prosperidade não tem a ver com a sua capacidade de possuir. Prosperidade não tem a ver com a sua capacidade de adquirir, de comprar. A verdadeira prosperidade tem a ver com a nossa capacidade de transformar. Aleluia. A verdadeira prosperidade tem a ver com a nossa capacidade de manifestar, de revelar o reino de Deus e transformar uma realidade. Isso é prosperidade. Então, prosperidade tem a ver com a nossa capacidade de transformar a vida das pessoas à nossa volta. Não tem a ver com adquirir aquilo que resolva ou que traga conforto para a nossa vida. Uma das grandes desgraças do Brasil é essa cultura que está impregnada na nossa nação, onde o cara cada vez mais rico está se distanciando do cara cada vez mais pobre. Onde o senso comum está cada vez mais sendo prejudicado. É a cultura do se dar bem o tempo todo, a todo custo. A gente gosta de pichincha, a gente gosta de negociações, porque no final a gente gosta de se dar bem. Você sabia que o nome que nós carregamos de povo, né, brasileiro, o leiro, fala de uma atividade que vai nos empoderar. Por isso que quando o Brasil foi fundado, muita gente veio para o Brasil para se empoderar, porque o Brasil era como o Jardim do Éden que foi descoberto. E aí deram o nome, brasileiro, como uma função, como um marceneiro, ferreiro. E nós deveríamos chamar brasiliano ou brasilino. Mas colocaram o nome na gente de uma função. E essa é a cultura do Brasil. De se dar bem. Se você não tomar cuidado, alguém passa a perna em você, uma rasteira, e você sai perdendo na vida. Sim ou não é? Então, irmãos, o texto de Marcos, que nós acabamos de ler, vai mostrar essa diferença de pensamento do que é riqueza e prosperidade, do que é a ideia de enriquecimento,
que na verdade é você ter condições na vida. O que é se enriquecer? É você ter condições na vida de resolver o seu próprio problema. Isso é riqueza. Enriquecimento é autonomia. Enriquecimento, ele não pensa a liberdade como uma condição justa a todos, mas vai pensar a liberdade na autonomia, vai pensar a liberdade na autossuficiência, vai pensar a liberdade a partir de uma posse que eu conquistei. Por isso que os discípulos, eles queriam fazer o que naquele momento? Eles queriam despedir aquelas pessoas. Por quê? Porque eles não tinham recurso suficiente para manter aquelas pessoas. E a ideia daqueles discípulos era: cada um pega seu próprio caminho, vá embora daqui para resolver o seu próprio problema, porque o povo está com fome, o tempo já está passando, já está ficando tarde. Então, Jesus, vamos mandar esse povo embora para que eles se virem, cada um vá para um lugar aí procurar comida, porque a gente não tem comida para todo mundo. Olha o que o texto diz: manda embora os discípulos, o povo, para que eles possam ir aos campos povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Manda eles embora. Mas olha o que Jesus disse: dê-lhes vocês alguma coisa para comer. Mas eles disseram: mas isso aí vai exigir 200 denários, Jesus. Será se a gente vale a pena gastar esse dinheiro todo para eles comer? Você viu como que é complicado, irmão? O que é prosperidade? É dar condição para que cada um resolva o seu próprio problema? É isso? É isso? Na cabeça de muita gente é. Isso é filosofia da direita. É filosofia da direita. Essa pregação não tem nada a ver com política, mas eu vou mostrar para você: tanto a direita quanto a esquerda estão erradas. Que a direita vai dizer assim: vamos dar condição para que o povo resolva o seu próprio problema. E a esquerda vai dizer o seguinte: vamos pegar aquilo que é de todo mundo, vamos administrar para resolver o problema de todo mundo. Essa é a mentalidade da esquerda, né? A mentalidade marxista. Então, através do imposto alto que você paga, né? As taxas tributárias, as terras de proprietários que estão lá paradas, entre aspas, vamos dar para quem não tem terra. Então vamos pegar o que é de todo mundo e vamos repartir para que todo mundo tenha. Essa é a ideia falsa, tá? Uma ideia falsa. Uma falsa justiça. Porque de uma forma ou de outra, a ideia está comprometida, porque a ideia tem o pensamento da posse. Quem é que tem o direito de resolver sobre o bem, irmão? Quem? Porque de um lado tem a filosofia que cada um resolve o seu problema e cada um vai ficar à mercê da boa vontade. Onde as pessoas aprendem alguma coisa e depois que elas aprendem alguma coisa, elas vão ter que se virar com aquilo que aprenderam. Isso é direita. E eu vou dizer, as pessoas vão ficando cada vez mais iníquas no sentido de possuir o seu direito. Aqui vai se revelar a instabilidade da posse, onde também vai se revelar a instabilidade do controle. Porque, irmãos, nós vamos nos tornando no mundo cada vez mais pessoas que têm uma vocação de possuir do que entender que você existe para compartilhar e de forma espontânea. A esquerda vai dizer assim: nós vamos tomar o que é de todo mundo, vamos repartir como nós achamos que é de direito, como nós achamos que tem que ser. E o direito está sempre associado à posse, ao controle.
E às vezes nós fazemos assim no nosso dia a dia. Porque as pessoas têm os seus dilemas, aí nós orientamos as pessoas como elas devem resolver os seus dilemas. E aí depois o que a gente faz? A gente vai despedir as pessoas. O culto foi bom, o louvor foi maravilhoso, foi uma bênção, mas agora cada um vai embora, cada um pega seu rumo, seu caminho e resolva seu próprio problema. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jesus não é de direita e nem de esquerda. Jesus é do centro da vontade de Deus. Porque Jesus, quando olhou para a multidão, a Bíblia diz que ele não viu a multidão como um problema que poderia comprometê-la. Ele viu a multidão pelas lentes do constrangimento. Porque é um povo, Jesus diz, esse povo é um povo sem pastor. Esse povo é um povo que precisa ser orientado. Então, irmão, presta atenção. Nós precisamos entender a diferença. Riquezas é a coisa que se resolve pelo bem. Prosperidade é você entender que as coisas se resolvem com a orientação. Por isso nós não temos um problema com a pobreza, mas nós temos um problema de desorientação. A riqueza desorientada não produz prosperidade. Dizer que cada um tem que resolver o seu próprio problema, ou dizer que cada um terá que se esforçar para comprar, para cumprir, para suprir a sua própria necessidade, isso daí é falta de orientação e na verdade é desorientação. Porque a desgraça que nós estamos vivendo é uma disputa pela posse. Cada um com seus problemas e que dê um jeito de comprar sua própria comida. Por outro lado, existe a ideia do que nós vamos controlar o que é de todo mundo. Onde quem está no poder, ou quem está acima, ou quem tem alguma coisa nas mãos, é que sabe e vai controlar e dizer o que cada um tem que receber ou não receber. Quem está entendendo, diga amém. E não foi isso que Jesus fez. O que Jesus fez? Ele orientou e falou assim: procurem saber o que vocês já têm. Jesus, está todo mundo com fome aqui, a multidão, vão mandar embora, não tem comida. Não. Procurem saber o que vocês já têm. Porque prosperidade é a orientação do que nós já temos. Então eu vou dizer o que não é prosperidade. De novo, prosperidade não é a posse do que nós podemos ter. Prosperidade também não é o controle do que temos ou daquilo que controla um bem comum. Prosperidade é a consciência comunitária dos recursos que eu e você dispomos para resolver o problema dentro de uma entrega que é espontânea. O menino não foi obrigado, ninguém forçou nada. Falar o negócio é o seguinte, menino, esses pães que você tem aí agora está confiscado aqui, porque isso aqui agora vai ser compartilhado com todo mundo. Dá licença, é ordem do governo, isso não te pertence. Foi assim? Não. O menino chegou lá e falou: eu tenho aqui, está aqui, minha oferta espontânea. Aí os discípulos foram informar Jesus sobre o que as pessoas tinham trazido. Adivinha, só tinha aquilo: 5 pães e 2 peixinhos. E o menino fez a oferta espontânea. Por isso que prosperidade, presta atenção, primeiro é conhecimento e envolvimento. Nunca vamos experimentar prosperidade na nossa vida se primeiro não conhecermos
e não nos interessarmos a nos envolver. Procurar nos informar quais são os recursos que nós já temos, para que esse problema que está aí seja enfrentado. Então, uma vez que nós entendemos sobre a responsabilidade comunitária, nós vamos buscar conhecer os recursos que nós já possuímos, para que juntos nós possamos enfrentar. Então, pessoas preparadas para qualquer desafio são pessoas prósperas. É assim que você vai se tornar próspero. Ficamos livres da necessidade de querer ser ricos, de ter o controle, de ter posse de patrimônio, e às vezes patrimônio que vai te levar além da sua própria necessidade. Por quê? Porque você tem medo do futuro. Um jovem se apresenta de forma espontânea e entrega 5 pães e 2 peixinhos, e por isso uma das promessas, presta atenção, as promessas mais funcionais de Satanás para confundir a igreja é a promessa de riqueza. A promessa de enriquecimento é uma solução para a sua própria necessidade, que é subjetiva a você, que dentro de um direito próprio do sujeito. Por isso que o enriquecimento, a partir do meu próprio esforço, da minha própria conquista, da minha própria capacidade, é o caminho que eu tracei para mim mesmo. E isso que eu estou falando para você é uma mentalidade coach. Qualquer reunião coach, o cara vai falar isso para você. Você tem que correr atrás e não sei o que, pai e tal. Você tem que aguentar porque é tudo no seu nome. E aí vamos andar no caco de vidro, vamos entrar em tonel de gelo, vamos ver quanto você suporta, porque se você suportar, está tudo na sua conta. Se você não for capaz, você não vai chegar em lugar nenhum. A ideia é: vá cada um pelo seu próprio caminho, resolva seu próprio problema. E aí, encontrando aquilo que lhe está faltando no campo da sua necessidade, no campo da sua vontade, do seu desejo de possuir. Corra atrás dos seus sonhos. Quem já ouviu essa frase? Corra atrás dos seus sonhos. E é isso que o diabo propõe o tempo todo. Porque ele olha para Jesus no deserto e fala assim: por que você não transforma a pedra em pão? Ou seja, resolve o seu próprio problema com a fome. Por que você não, através da sua devoção, não pede aquilo que está faltando para você? Isso é a teologia de Satanás. Porque no uso dos nossos atributos, nós vamos nos tornando as pessoas abusivas, sem perceber. Porque no campo da nossa devoção à divindade, nós queremos conquistar o direito daquilo que você e eu desejamos. Eu vou fazer a campanha para chegar não sei aonde, eu vou no monte, eu vou orar, vou fazer não sei o que, para chegar onde eu quero. Então, e Deus me deu, glória a Deus, eu vou dar o testemunho aqui da minha conquista. Então o enriquecimento é aquilo que eu possuo após a metodologia daquilo que eu desenvolvo. Eu vou repetir. O enriquecimento é aquilo que eu desenvolvo após a metodologia daquilo que eu desenvolvo. O patrimônio que eu possuo após toda uma liturgia e uma metodologia naquilo que eu desenvolvi é enriquecimento. Só estou separando para você o que é riqueza da prosperidade. O que é prosperidade então? Também é uma liturgia e também é uma metodologia que eu desenvolvo a partir daquilo que eu percebo, entendo. A
prosperidade através da metodologia. E qual que é a metodologia? O recurso que eu disponho, que ele seja disponibilizado para que os outros à minha volta sejam orientados. Prosperidade é você entender que tudo que você tem pertence a um senso comum, que inclusive a sua vida não te pertence. Você pertence a Cristo porque você foi comprado por um preço de sangue, e tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas, inclusive você e tudo que passa pelas suas mãos e tudo que está dentro do seu campo de administração. Uma consciência orientada para produzir uma orientação justa dos recursos disponíveis que estão nas suas mãos. Agora não interessa quem tem mais e quem tem menos. Por quê? Porque todos comem, todos ficam satisfeitos. Você não sabe quantos pães cada um comeu. O texto fala quantos pães cada um comeu? Fala não? Eu sei quantos pães foram distribuídos. 5. O texto não diz quantos pedaços de pães e de peixes foram dados a cada pessoa, mas o texto diz que foram distribuídos, e o texto diz que ainda sobraram 12 cestos cheios, e diz que as pessoas comeram até se fartar. Todos comeram na medida da sua necessidade, e eram mais de 5.000 pessoas. Quantos pães foram usados? O suficiente para todos comerem e ainda sobrar. Isso aqui é prosperidade. Agora presta atenção que agora eu vou começar a pregar. Irmãos, a nossa inclusão não pode ser na medida do nosso benefício, mas a nossa inclusão precisa ser na medida da dignidade e da justiça no reino de Deus. Então, riqueza é a comparação onde quanto mais gente, maior tem que ser a pizza. Presta atenção. A ideia que eu tenho é que o recurso que eu tenho para comprar a pizza vai dizer quantas pessoas eu posso convidar para a mesa. Então eu controlo o número das pessoas e regulo o número das pessoas por causa da pizza que eu tenho e disponho. Jesus não perguntou quantas pessoas. Ele pergunta o seguinte: o que vocês têm aí? Porque ele estava lá para fazer prosperidade. O que é fazer prosperidade? Pegar o recurso existente e fazer a gestão onde todos comem. Não, mas a gente só tem isso aqui, só dá para 5. Não, tem 5.000. 5 pães dá para 5. 1 pão para cada um. Vai fazer o seguinte: 5.000 vai comer os 5 pães que você trouxe. Então a riqueza vai impor limite. Para quê? Para não quebrar o caixa. Tem gente que vai falar: esse cara é louco, esse pastor que está pregando hoje aí. Talvez você está pensando nisso agora. Pastor, você está louco. Isso não funciona, isso não é assim. Eu estou pregando para você a Bíblia, tá, irmãos? E eu vou mostrar para você. Prosperidade é você usar o recurso existente para fazer prosperar. O que é que está acontecendo na cabeça das pessoas? Presta atenção. Olha o que os nossos jovens, a galera que está começando a vida aí, está pensando. O cara casa e fala assim: eu não posso ter filho. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro suficiente para mais um. Se eu tiver um filho agora, vai prejudicar o caixa.
Então eu não posso ter filho porque eu não suporto financeiramente mais um filho. Ou seja, a pizza que eu tenho não vai dar para todo mundo. Quem está entendendo? Por quê, irmão? Porque as pessoas se tornaram proprietárias das coisas, e agora são as coisas que vai delimitar, são as coisas que vão estabelecer o que eu tenho, o que eu devo ou não devo. Eu não posso ter filho porque eu não tenho, então o dia que eu tiver eu tenho filho. Ou seja, quem está delimitando são coisas. Por que o jovem rico foi embora e não conseguiu seguir Jesus? Você lembra dessa história? Ah, Jesus, eu sigo os mandamentos, sou crente desde a minha infância. Falta uma coisa, meu amiguinho. Vai lá, pega a tua riqueza, vende, dá aos pobres, aí depois você vem e então você terás um tesouro no reino do céu. Aí o cara fez o quê? Baixou a cabeça, ficou triste, foi embora, frustrado. Por quê? Porque o jovem rico era rico, mas não era próspero. Porque o jovem rico, por ser rico, se sentia dono, se sentia possuidor do que tinha. E porque ele sentia dono e possuidor do que tinha, ele quantificava em cima do que tinha controle. A vida do jovem rico era uma vida quantificada. Sabe, irmão, quando as pessoas só têm importância a partir do controle que você tem. Porque fora do controle, você se torna fechado para as pessoas. Por isso que Jesus disse que é impossível um rico entrar no reino dos céus. Sabe por quê? Porque uma pessoa que é rica, eu não estou falando de prosperidade, eu estou falando de riqueza. A pessoa que tem o controle sobre as coisas, ela é impossível de entrar no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus, você vai ter que perder o controle das posses. Aleluia, vocês estão muito silenciosos hoje. Pastor, eu queria um culto de pentecostal hoje, de avivamento, de tal. Não, irmão, engole aí, é o que tem para hoje. Posso ouvir um amém? Então o que é riqueza? É você quantificar as pessoas de acordo com o tamanho da pizza que você tem. O que é prosperidade? É você saber que independente do número de pessoas não vai faltar pizza. Independente do número de pessoas, não vai faltar pizza. Sabe o que é riqueza? Mais pizza, tá bom, mais gente. O que é prosperidade? Mais gente, fica tranquilo, mais pizza. Tem uma coisa que eu falei aqui no discipulado, vou compartilhar. Quando eu era criança, eu lembro de uma coisa que a minha mãe fazia errado. Eu não sei se você faz isso também. Quem tem filho pequeno aí? Beleza. Aí você está na sua casa, os amiguinhos vêm, os amiguinhos do seu filho, da sua filha vêm. Aí o seu bebezão quer ir pegar o Yakult na geladeira, os Danone, as paradinhas que são, né, de criança. Pá. Aí a mãe fazia assim comigo: você não vai pegar. Por quê? Você vai ter que dividir. Você não vai mostrar para eles, não, vai ter que dividir, vai ter que dar, vai acabar tudo. O que a minha mãe me ensinava? Posse. Egoísmo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem que ser diferente, irmão. É a oportunidade que você tem para ensinar para o teu filho prosperidade. No lugar de você mandar para a escola o teu filho com um lanchinho só, bota na mochila uns 3, 4, 5 lanchinhos e pergunta para ele: quem é seu amiguinho da escola? Ah, é o fulano, é o ciclano, é o tal. Ah, então, filhinho, eu vou colocar aqui um para você, um para ele, um para o outro. Chega lá, você dá para ele, chama o teu amiguinho e dá, compartilha. O que você está ensinando? Prosperidade.
Quando você fala assim, come escondido, você está ensinando o quê? Riqueza. Aprenda a possuir. Você está entendendo? Prosperidade, irmãos, é quando não faltará pão na mão daquele que se dispõe a ser justo em todo ambiente. Posso ouvir um amém? Agora, a riqueza não. A riqueza é a devoção para obter. O tempo todo, riqueza é devoção para obter. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, muito séria. Tem muita gente ganhando dinheiro com a internet hoje. Tem um tal de curso aí que você paga, aprendendo a ganhar dinheiro na internet. Tem um monte de charlatão fazendo isso. Os caras estão ficando ricos, vendendo ilusão. Olha eu desmascarando aqui. Quando você vê alguém oferecendo isso para você, compra o meu curso, como você aprende a ganhar dinheiro na internet, papapá. Aí ele grava um vídeo falando isso na frente de uma piscina, numa mansão, de um carro importado, numa viagem, num aeroporto. Ele vai falar, eu estou aqui, ó. Só entrei na internet, o que eu tive que fazer? Só acompanhar os meus lucros. Olha, entrou agora na minha conta, aí ele mostra os números. Tudo dentro de casa, do conforto da minha vida. E aí, você também quer aprender a ganhar dinheiro dentro de casa? Aí ele vende um curso e bota lá. Aí você vai lá e compra, porque todo mundo quer ganhar dinheiro. Só que o curso não te ensina. O que esse cara está ganhando dinheiro? Ele ganha dinheiro vendendo a ideia do curso, mas o curso mesmo não vai resolver. Ele não ganha dinheiro com o conteúdo que está no curso. Ele ganha dinheiro com a ideia de você ganhar dinheiro comprando o curso dele. Meu Deus do céu, gente. E tem um monte de gente caindo nisso. Por quê? Porque ganância vende, necessidade vende. A minha pergunta para você: você quer ser próspero ou você quer ser rico? Porque, irmãos, prosperidade é você ter submissão para multiplicar. Deus nos abençoou para multiplicar. O diabo nos amaldiçoou para possuir. Riqueza é a minha capacidade de possuir. Riqueza é a minha capacidade de somar com aquilo que eu possuo, porque eu quero ser suficiente para resolver o meu próprio problema. Agora, prosperidade não. Prosperidade é compaixão. Olha o que a Bíblia diz, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6. Ele diz, olha gente, de fato a piedade e o contentamento têm uma grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, de modo que, tendo que comer, com que vestir, esteja com isto satisfeito. Porque os que querem ficar ricos caem em concupiscências, armadilhas, tentações, desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulhar na destruição. O que é lucro? Piedade com contentamento. Satisfeito, porque olha, ser próspero não é ter de tudo, é não sentir falta de nada. Contentamento somado de piedade. O que significa piedade? É você olhar para as pessoas à sua volta e amá-los. Prosperidade é saber que a partir daquilo que Deus já te deu, eu e você podemos multiplicar o suficiente para que a vida das pessoas à nossa volta seja transformada. Aleluia! O que é riqueza? É garantir a posse em um tempo de adversidade, de sofrimento, de luta. Não, eu vou garantir o meu.
onde você pode dizer para cada um ir embora, porque você já garantiu o seu. Cada um corra atrás do seu problema, resolva o que tem que resolver, porque o meu problema eu já garanti, eu já resolvi. Lado a lado, cada um no seu quadrado. Então, prosperidade não é sinônimo de riqueza. Porque tendo pouco ou tendo muito, você usa o que você tem para mudar a realidade das pessoas à sua volta. Aleluia! Deus não tem compromisso com a nossa riqueza, mas Deus tem compromisso com a nossa prosperidade. Aleluia! Você lembra da parábola dos bodes e das ovelhas? Jesus conta que no dia da vinda do Senhor seria como a separação dos bodes e das ovelhas. E aí ele fala dos bodes como aqueles que não cumpriram a sua responsabilidade. Qual que eram as responsabilidades? Ele diz assim, eu tive fome, não me deste de comer. Eu estive nu, não me vestiu. Eu estava na prisão, não foste me ver. Aí os bodes vão falar assim, Senhor, quando é que nós te vimos assim, 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 assado? E Jesus vai dizer, quando você não fez a um dos meus pequeninos irmãos, não fizestes a mim. Aleluia. Agora uma coisa eu percebo nessa parábola aqui. A parábola do bode e da ovelha, você percebe que o pobre, ele já estava com o seu problema resolvido? A parábola não fala do pobre. A ideia aqui dessa mensagem é salvar quem, gente? É salvar quem, gente? O rico. O ensino da parábola do bode e da ovelha é para salvar o rico, porque o pobre mesmo já está salvo. Eu pergunto para você sobre o que é que nós vamos prestar conta no dia do juízo. Olha para a parábola, irmão. Olha para a parábola dos bodes e das ovelhas. Isso aqui é um acerto de conta no dia do juízo. Essa parábola está falando sobre o que nós vamos prestar conta naquele dia. Aí eu pergunto de novo, sobre o que nós vamos prestar conta no dia do juízo? Sobre as riquezas. Porque quando Deus cria todas as coisas, nós vemos uma expressão do poder de Deus. Quando ele diz assim, haja e ouve. Poder de Deus, irmão. Mas o homem não. Quando Deus cria o homem, nós vemos uma expressão da vontade de Deus acontecendo, porque Deus diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Aqui há uma expressão da vontade de Deus e não do poder de Deus. Aliás, há uma expressão do poder unido à vontade. E quando nós unimos um poder, quando nós associamos um poder a uma vontade, nasce aquilo que nós chamamos de propósito. Qual que é o propósito de Deus? Ele uniu o poder a uma vontade. Qual que é o propósito de Deus? Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Olha aqui, irmão. Você quer entender qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Presta atenção. Qual que é o propósito? Vamos unir poder a uma vontade. O poder, haja, ouve. A vontade, façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Então qual que é o propósito de Deus? Formar o homem à imagem de Cristo. A imagem de Deus
Por isso Paulo diz em Romanos 8:29, o que antes conheceu também nos predestinou para nós sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Jesus, que antes era o unigênito, agora se tornou o primogênito entre muitos irmãos, porque agora nós somos iguais a Jesus, a imagem de Deus. Então a verdadeira conversão é formar uma consciência clara de identidade, natureza e propósito. Eu sei quem eu sou, a imagem de quem eu represento. Por isso, Efésios 1:17, o apóstolo Paulo vai dizer assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, dê a vocês um conhecimento e um espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado o quê? Os olhos do quê? Do seu entendimento. Para quê? Para que você saiba. Saiba o quê? Saiba qual é a esperança da sua vocação, as riquezas da glória e a herança dos santos. Aí eu preciso desfazer uma teologia satânica, irmão, o tempo todo. Porque tudo que você aprende na igreja evangélica hoje no mundo vem para cá, Deus vai te dar, qual que é teu projeto de vida, vamos lá, vamos fazer uma campanha, escreve no papel, bota aqui, eu vou levar no monte, e se Deus não der para você o que você está tanto pedindo, eu não sou homem de Deus. Você já ouviu essas pataquadas aí? Já ouviu essas firula, mentira, teologia satânica. Aí o povo pega aquele texto de Hebreus 11:6, olha só isso aqui, irmão. Como é que a igreja interpreta isso aqui? Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e creia que Ele é galardoador do que os buscam. O que a gente entende aqui? Qual que é a ideia? Eu vou pegar a minha fé para chegar perto de Deus. Aí vou para a campanha, vou subir nos montes, vou fazer jejum, vou buscar. Por quê? Porque é isso, minha fé. Para quê? Para eu chegar perto de Deus. Para quê? Qual o objetivo? Para eu ser galardoado. Porque se eu conseguir chegar perto de Deus de forma que a minha fé me condicione a isso, porque eu tenho que acreditar que Ele vai me galardoar, ou seja, Ele vai me abençoar naquilo que eu tanto desejo. Não é isso que a gente foi ensinado dentro desse texto aqui que eu acabei de ler? Essa é a interpretação que a maioria, 99% das pessoas, quando leem esse texto, vão dizer. E é isso que o diabo quer que você creia. Essa é exatamente a distorção teológica de Satanás, para que você continue cego no seu entendimento. Porque olha o que contradiz com o que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 11, versículo 33. Ele está dizendo assim: ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem é que compreendeu a mente do Senhor, ou quem é que foi o seu conselheiro? Quem deu a Deus primeiro, para que depois seja por Ele recompensado? Porque olha o que ele diz aqui no 36, porque é tudo por Ele, dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas, e a Ele a glória eternamente, amém. Olha o que Provérbios 30, versículo 2 diz: na verdade, eu sou o mais bruto dos homens, nem mesmo eu tenho conhecimento do homem, nem aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem que subiu no céu e depois desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Toda a palavra de Deus é pura, escudo para aqueles que confiam nele. Pois nada acrescentes à sua palavra, para que ele não te repreenda e você seja um achado mentiroso. Então presta atenção. Fé
não é para me aproximar de Deus em tempo e espaço. Esse texto não está falando de você se aproximar de Deus, tempo e espaço. O que é fé? Fé é uma consciência de quem Deus é. Quando eu tenho uma consciência de quem Deus é, essa fé me torna a semelhança de Deus na sua natureza. Porque agora eu sei que fui feito por Deus com a missão de mostrar quem Deus é. Então agora eu me torno semelhante a Ele, na imagem do seu Filho. Então presta atenção, fé é a certeza de quem eu sou. Por quê? Porque o firme fundamento de quem Deus é, nesse fundamento de quem Deus é, está claro o fundamento do propósito da minha existência. Então, como está claro o propósito da minha existência, quando eu conheço quem Deus é no seu firme fundamento, agora eu me torno em natureza celestial a imagem e a semelhança de quem Deus é. Aleluia. Porque agora a certeza de quem Deus é revela na minha consciência quem é que eu sou. Aleluia. Então todo aquele que se aproximar de mim agora, vamos lá, sou um crente transformado, lavado, remido, maduro, cheio do poder da presença do Espírito Santo, um homem de Deus, um filho de Deus. E agora todas essas pessoas que se aproximar de mim vão olhar para mim e ver a imagem de Deus. E tem que saber o quê? Tem que saber o quê? Eu vou voltar lá para o texto de Hebreus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia nele e saiba, ele é abençoador daqueles que o buscam. Estou trazendo a interpretação clara desse texto para você agora. Eu me tornei a imagem de Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus tem que saber o quê? Que ele é abençoador daquele que o busca. Só que agora eu me tornei a imagem de Deus. E as pessoas que se aproximam de mim têm que saber o quê? Porque agora eu sou a imagem de Deus. Aleluia! E porque eu sou a imagem de Deus, agora é necessário o quê, irmão? É necessário que aquele que se aproximar de mim precisa ter certeza de uma coisa: que eu, como a imagem de Deus, agora eu sou um abençoador dele. Porque se aproximou de mim, ele se achegou a mim, e como meu Pai foi abençoador de mim, agora eu represento a Deus, eu sou abençoador de todos aqueles que se aproximam de mim. A gente não gosta de interpretar o texto desse jeito, porque imputa responsabilidade. A gente quer logo ser abençoado. Eu não é, irmão? Não, porque fé é para isso. Agora eu vou dobrar meu joelho, erguer minha mão e Deus vai me abençoar. Não. Fé é para você se tornar a imagem e semelhança de Deus, de modo que quem se aproximar de você tem que saber que você, representante de Deus, é abençoador de todos aqueles que te cercam. Por isso que riqueza não é a minha missão. Qual que é a minha missão? Abençoar todos aqueles que se aproximam de mim. Prosperidade é a minha missão. O que significa prosperidade? Ser bem-sucedido nos objetivos. E aqui, ser bem-sucedido na missão de Deus, que é a verdadeira prosperidade. Para isso nós precisamos enxergar, ver com clareza, ter revelação. Por isso que naquele dia do juízo, voltando para a parábola dos bodes e das ovelhas, eles disseram: Senhor,
quando te vimos assim, preso, nu, com fome. Porque os olhos do entendimento deles estavam cegos. E a Bíblia diz, 2 Coríntios 4,4, Paulo escreveu dizendo: o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Deus. Aleluia! Então a teologia de Satanás é para cegar o entendimento dos irmãos sobre a imagem e a revelação de quem Deus é. Por isso que não há justiça. O cara é crente, sei lá quantos anos é crente, mas não há justiça. E sabe, irmão, por isso muitos não poderão ser chamados de justos. Naquele grande dia, ele vai dizer assim: eu separo os justos à minha direita. Por quê? Porque eu tive fome, me deste de comer. Os justos e responderão: Senhor, quando te vimos assim. Ele vai dizer: quando fizestes a um dos meus pequeninos irmãos. Irmãos, naquele grande dia, muita gente não terá o título de justo. Por quê, pastor? Porque usaram as riquezas para satisfazer as suas carências. E normalmente a cegueira da sua ganância é tão grande que para ajudar alguém você vai discutir o mérito. Estou mentindo? Ah, não merece minha ajuda não. É vagabundo. Eu não vou ajudar. Estou mentindo? Jesus discutiu o mérito do cara que estava preso. Por que foi preso? Se merece ou não merece ser visitado? Discutiu o mérito? Não, ele só falou assim: tive preso. Por quê? Porque eu represento aquele homem, o próximo que você não valorizou. E talvez você olhou para aquele e falou assim: esse cara aí não merece. Porque os seus olhos do seu entendimento estavam cegos. Cego para a sua ganância, cego para o seu egoísmo, cego para a sua justiça própria. Aí sabe o que a gente fala para a pessoa que está pagando o preço? Fala assim: está pagando o preço pelos seus pecados. E sabia que é uma blasfêmia dizer que uma pessoa está pagando o preço pelos seus pecados? Porque quem pagou o preço pelos pecados foi Jesus. A pessoa pode estar vivendo umas consequências erradas e escolhas erradas da sua vida, e ela não sabe ainda que Jesus pagou o preço pelos seus pecados. Mas a gente faz juízo de mérito o tempo todo. Julgamos as pessoas que podem, que não podem, que têm, que não têm, que é, que não é. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. E eu sei que é uma luta, irmão, uma guerra para mim e para você. Porque nós vamos ter que nos esvaziar. Eu olho para a igreja primitiva. Os caras vendiam seus bens, suas heranças, pegavam o recurso, e aquilo era usado para um bem comum. Colocavam aos pés dos apóstolos, mas também repartiam entre eles mesmos. Porque quando encontravam um necessitado, eles supriam. Sem nenhum apego, sem nenhuma expectativa de futuro. Sabe aquela mensagem que eu falei semana passada aqui? Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que vai comer, beber e vestir. Que isso parece uma loucura, que você fala assim: pastor, como que eu vou viver sem me preparar para o dia de amanhã? Isso não cabe. E não cabe mesmo, porque a sabedoria desse mundo é loucura. A palavra da cruz é loucura. O evangelho é loucura. Na sabedoria desse mundo é maluquice. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Na sabedoria desse mundo a gente só convida quando tem pizza suficiente. No reino de Deus nós multiplicamos a pizza. É isso aí.
A mesa está farta, glória a Deus. Tem mais gente do que comida, está tranquilo. A gente come o que dá, mas divide. E Deus é tão bom que quando você tem um coração generoso, sabe o que acontece? Multiplica. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas sabe qual que é a nossa cultura, irmão? Olha só. Aqui não acontece isso, né, irmão? Graças a Deus. Mas você bota uma festa na igreja, bota comida na mesa. Quando fala, comida está liberada, o que acontece com o povo brasileiro? Um atropela o outro para pegar a comida. Mas aqui não acontece isso. Aqui não, né, irmão? Porque a cultura da posse. Ah, estou dando coisas para você levar para casa. Aí você pega a bolsa e sai com a sacola pesada. Aí uns comem demais e outros passam necessidade. Mas aqui não acontece isso. Aqui não, irmão. Aqui não acontece. É claro que acontece. Porque ainda precisamos ser libertos dessa mentalidade de riqueza, de posse, de controle, de se dar bem. Ainda precisamos entender o que é prosperidade e o que fomos chamados. Qual deve ser o nosso coração diante da sociedade? Você entendeu? Essa pregação não é para arrancar seu dinheiro. Eu deixei a oferta para o final, só para você ofertar com mais entendimento, mas não é para arrancar o seu dinheiro. Porque isso aqui te instrui para a vida lá fora, não é para pôr o seu dinheiro aqui no altar, não. Isso te instrui para ser um ser humano diferente, para você entender a natureza da sua vocação, o seu lugar no propósito e no plano de Deus. Deus te chamou para ser uma fonte. O tempo que você se prepara para o amanhã, você está retendo águas, está se formando um rio na sua vida. E Deus não te chamou para ser rio, não te chamou para ser água parada. Deus te chamou para ser fonte. Aí você precisa entender que uma fonte é inesgotável. Você precisa entender que uma fonte, quando sai da fonte, não retorna mais. É uma água que foi e não volta mais. Ela vai sair para cumprir o seu destino. Que aí quando a gente tiver que fazer alguma coisa junto, você fala assim: ah, pastor, vamos botar o carro lá na lama, vamos lá para a obra de Deus, não sei aonde. Fala, não, eu vou com o carro. Ô irmão, dá para ir com o seu carro, que o seu carro já é mais velhinho, eu não vou poder levar o meu carro lá, porque meu carro é muito novo, vai estragar a suspensão. Não, irmão, que valor tem a sua oferta? A oferta só tem valor quando você bota o carro novo lá na lama, porque o velhinho já foi, já cumpriu o seu propósito. O seu carrinho novo não cumpriu ainda o seu propósito. A gente está sempre tentando poupar a gente. Você está entendendo? Essa não é a mentalidade de Cristo. Já fui tomar banho na casa dos irmãos, a gente fica na casa dos outros, aí os irmãos dão uma toalha para nós tomar banho. Quando você seca, a toalha não seca, irmão. Passa a toalha de um lado do outro, não seca. Fala, o diacho de toalha. Por quê? Porque tem uma toalha nova que a pessoa guarda e dá para visita a toalha nova. Que diacho de toalha nova? Você tem que dar a toalha que seca, pelo amor de Deus. É ou não é? É que funciona, é usada que funciona. Perde essa mentalidade, por favor. Tem um monte de taça bonita na tua casa. Por que não usa com a tua família? Com a tua família você quer usar o copo de requeijão. Aí chega uma visita, você bota as taças. Casa boa é aquela quando você chega, a xícara está lá com um pedaço faltando. Não é? Você vai segurar, quebrou já. Porque tem história, irmão. Essa tem história. Que não tem miséria mesmo. Vamos usar, está aqui existe para ter uso, para cumprir o seu propósito. Aleluia.
Tem pessoa que é apegada com as coisas, fala, ai, não mexe no meu... Isso aqui eu tenho um carinho, que isso aqui não põe a mão, não. Eu não empresto para ninguém. Isso aqui ninguém toca. Cuidado, você não está entendendo. Cumpra o propósito. E cumprir o propósito da existência é gastar o que precisa ser gasto. Usar o que precisa ser usado. Você é uma fonte. Você é uma fonte. Se chegar uma visita na sua casa, você só tem a mistura da semana, o que você vai fazer? Está tudo bem. Eu vou dizer uma coisa para você. Não é vergonha para o justo se faltar pão para ele. Mas é uma vergonha para o justo se ele não tiver pão para compartilhar. Não é uma vergonha para o justo ter uma privação. Mas é uma vergonha para o justo estar diante de uma circunstância e não poder ajudar. Que nunca lhe falte para servir. Você está entendendo o que eu estou falando? Esse é o coração da justiça de um verdadeiro homem e mulher próspero. Se você tiver esse coração, eu garanto para você, irmão, esse é o segredo. Aprendi a viver bem em toda circunstância. Aprendi a passar necessidade. Aprendi a ter fartura. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele diz tudo posso todas as coisas, ele está dizendo, eu estou preparado em toda circunstância, porque passando fome eu estou cumprindo a justiça. Tendo fartura, eu estou cumprindo a justiça. De modo que sendo rico ou sendo pobre, não importa, eu sou próspero. Amém? Fica de pé, eu quero orar com você nessa manhã. Oh, Jesus. Às vezes a gente acha que falar de dinheiro não tem nada de espiritual. Mas a Bíblia fala de dinheiro do começo ao fim. Às vezes a gente pensa que ser espiritual para ter dinheiro, para se tornar uma pessoa bem de vida. E eu garanto para você que o dinheiro pode tornar você espiritual. Não é o espiritual que torna você cheio do dinheiro, não. É o dinheiro que mostra se você é espiritual ou não. Porque é como você corresponde. É a motivação do seu coração diante do recurso que está nas suas mãos. É o que te motiva a levantar todos os dias e sair para trabalhar. É só dinheiro no bolso? Ou você entende que você está cumprindo um chamado e uma vocação? Porque quando você sai para trabalhar, entendendo que você está cumprindo a sua vocação, você não vai mais amaldiçoar o seu trabalho, você não vai dizer mais que aquele lugar é um inferno, que você só está lá porque você precisa. Mas você vai entender que você está lá para plantar justiça, para ser luz do mundo no meio das trevas, e que você tinha que estar lá mesmo para abençoar as pessoas à sua volta. Irmão, quanto mais crise na sua volta, quanto mais trevas no meio de você, mais chance você tem de representar a luz. Aí no lugar de você amaldiçoar as pessoas, e o lugar que você está, abençoa. Deus me colocou aqui nessa empresa, só tem gente, um tentando destruir a vida do outro.
é um querendo ser melhor que o outro, há desonestidade, acontece corrupção em todo lugar aqui nesse lugar. No lugar de você falar assim: meu Deus, não vejo a hora de Jesus me tirar desse ambiente, desse antro, desse lugar miserável. Olha aqui, a mulher traindo o marido, todo mundo fazendo tudo errado nessa empresa. O lugar é obsceno, é obscuro. Ah, Jesus, eu estou orando para o Senhor me tirar desse antro. Oh, miséria, eu não aguento mais ir nesse lugar. Qual que deveria ser a sua mentalidade? É aqui que Deus me plantou. Por quê? Porque aqui tem trevas e eu sou luz. Porque aqui está apodrecendo e eu sou tempero, eu sou sal, eu sou preservação para não deixar podre o que está apodrecendo. Eu estou aqui para ser luz, para ser bênção. Porque agora, a partir de hoje, todo aquele que se aproximar de mim, é necessário que entenda que eu sou representante de Deus e eu sou abençoador daqueles que se aproximam de mim. Você está entendendo? Fecha os teus olhos. Eu quero abençoar a sua vida nessa manhã. O Senhor nos dê capacidade para isso, nos dê, Senhor, graça para isso. Nos ajude a viver essa palavra todos os dias da nossa vida. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor. Nos faz ver. Ilumina os olhos do nosso entendimento, Senhor, em toda circunstância, em todo lugar da nossa vida. Não nos deixe cegos. Não nos faça despedir as pessoas, Senhor. Não nos faça, Senhor, fechar as portas para o mundo, Pai. Nos ajude a ver conforme precisamos ver, para sermos representantes do Seu reino nesse mundo. Senhor, nos transforma. Espírito Santo, você tem liberdade a tocar, amassar, fazer de novo. Queremos ser barro nas suas mãos, ó grande oleiro. Nós aceitamos ser tratados. Senhor, vem com a tua glória, vem com a tua graça, vem com a tua presença em nosso meio. Enche-nos do Seu Espírito Santo. Nos dá sensibilidade, Senhor, no Espírito. Ei, Espírito da glória, toca-nos com brasas vivas do Teu altar. Promove, Senhor, arrependimento nos corações. Provoca, Espírito Santo, arrependimento nos corações nessa manhã, para que haja vida. Aramanchore, candará.